Olá, iniciamos um novo ano e um novo governo que traz consigo muitas expectativas para diversos setores, diversos segmentos da nossa sociedade, em especial o produtivo, que é responsável pela maior parte do desenvolvimento econômico do Estado. No programa de hoje, recebemos o presidente do Movimento Empreender Piauí, MOVE, Arthur Feitosa. Seja bem-vindo, Arthur. Para nós é uma grande honra poder estar aqui com sua presença no programa de hoje. E eu queria iniciar, ao lhe dar as boas-vindas, entender que você explicasse para os nossos telespectadores o que é o MOVE, o que é esse Movimento Empreender Piauí, como ele começou. Eu acho que é muito importante a gente entender esse aspecto, porque é um movimento da sociedade civil organizada. Sim. E a gente precisa estimular muito isso na nossa sociedade. Bom, somente agradecer o convite. É sempre bom estar numa rede de televisão e poder falar com a sociedade piauiense, especialmente aqueles que são mais voltados para a produção das riquezas do Estado. O Movimento Empreender Piauí foi uma ideia que surgiu lá ainda em 2015, grupo de empresários, achando que faltava uma associação, uma representatividade maior que pudesse falar sobre o setor produtivo como um todo. Uma associação ou entidade empresarial que pudesse falar sobre os assuntos dos 4 setores da cadeia produtiva, do comércio, da indústria, do serviço e do agronegócio, que ultimamente vem se mostrando muito importante na economia do Piauí. Mas todos os representantes das federações, associações, eles falavam especificamente do setor que representavam. E a economia hoje ela é muito pujante, é muito ligada, muito interligada. O agronegócio abastece a indústria, o agro também é uma indústria que abastece o comércio, que abastece o serviço. Então, precisava de uma entidade que falasse de uma forma mais sobre todo o setor, né? E a gente, então, resolveu, numa conversa de amigo, bate-papo com amigo da indústria, da construção civil, vamos fundar o MOVE. O MOVE foi fundado em 2015, eu fui encarregado de fazer a organização, fiz, e tive o privilégio de ser eleito o primeiro presidente. Estou concluindo o meu mandato ano que vem. No MOVE não é permitido a reeleição. Sim. A gente sempre dá oportunidade para outros colegas, para que outras ideias surjam. A minha participação basicamente é essa, de levar o conhecimento de que existe essa entidade que luta para que a gente possa avançar e derrubar barreiras que impeçam o desenvolvimento mais rápido da nossa economia. Muito bem. Eu acompanhei o MOVE, acompanho o MOVE e vi nas eleições, nas últimas eleições, que o MOVE realizou diversos movimentos, entrevistas com os candidatos. Como é que funciona e o que foi pedido, né? Quais são as demandas de todo esse setor produtivo, como você falou, de um modo geral, quais foram essas demandas para esses candidatos, especialmente agora para o candidato que foi eleito, que está iniciando aí o seu mandato? Sim. Olha, nós tivemos uma primeira experiência de falar com candidatos políticos, candidatos de partidos políticos, candidatos a cargos majoritários, nas eleições de 2020, foi a primeira, na Prefeitura de Teresina. Nós conversamos com todos os candidatos, inclusive o atual prefeito. E a gente levou, logo depois da eleição do prefeito, um documento com reivindicações do setor produtivo da capital, que mostrava quais eram os maiores empecilhos para que a economia de Teresina avançasse, especialmente no que se refere aos serviços prestados pela prefeitura, concessão de alvará de funcionamento e de construção, burocracia, que impedia muito. A prefeitura tinha vários setores que não eram interligados. A gente fez esse trabalho para que a gente pudesse abrir um diálogo com a prefeitura, para que a gente apontasse aquilo que nos afligia, para que a prefeitura pudesse ajudar, para que pudesse avançar. Na eleição do governo do Estado, nós fizemos a mesma coisa com os principais candidatos. Conversamos com o doutor Silvio Mendes e conversamos com o doutor Rafael Fonteles. A conversa foi basicamente a mesma, um bate-bola com o empresariado, nós fizemos perguntas duras para todos eles, mas todas de forma muito democrática, muito republicana, muito educada,
E os dois fizeram compromissos com o setor produtivo. O principal dele, a principal reivindicação do setor produtivo era que a gente entende que a política é importante para o Estado, mas que existem alguns setores da administração pública que não podem se confundir, porque atrasa o bem-estar social de toda a população. E toda a população depende do avanço do setor privado. Sim. Então, a gente pediu para os dois, e tivemos a mesma resposta dos dois, de que ele não iria privilegiar as secretarias técnicas com políticos. Tivemos agora, com os anúncios do governador Rafael, anúncio de alguns secretários que são políticos, que são detentores de mandato. Esperamos que, pelo menos, o corpo dessas secretarias eles estejam abertos, de porta aberta, para que a gente possa conversar e levar nossos projetos, ações propositivas, né, que a gente leve uma conversa mais precisa daquilo que precisa ser feito para que a gente possa avançar com a economia do Estado. Arthur, e diante dessa sua colocação de que conversou com os candidatos e o próprio Dr. Rafael Fonteles, que é o governador, com essas indicações que ele teve, mas o ano já se inicia com a notícia do aumento do ICMS, que houve uma grande discussão no mundo empresarial e os empresários rechaçando muito esse aumento. Então, que perspectivas, ou como é que o movimento e os empresários têm visto esse aumento e que perspectivas isso nos traz para esse ano, ou mesmo para a gestão dos próximos 4 anos? Eu preciso contextualizar um pouco, porque a gente tem que levar lá para trás a história da lei federal. São 2 leis que a gente está aqui questionando um pouco como é que se avançou nesse decreto, sem levar em consideração a lei federal que previa que a alíquota do ICMS só poderia ser no máximo de 18% para determinados produtos, entre eles combustível, telecomunicações, Sim, etc. Isso. Aqui avançou para 21%, mas se aproveitou esse decreto para poder avançar também no valor das alíquotas para outros produtos que são importantes para a cesta básica, para quem ganha salário mínimo e meio. E contextualizando, eu acho que isso não ajuda. Às vezes, Campelo, para a gente, menos imposto é mais impostos. Vou tentar explicar. Quando você diminui a alíquota, aumenta a produção. Se aumenta a produção, aumenta quem contribui. E se aumenta quem contribui, aumenta a arrecadação do Estado. Isso. Sabe, os governos, normalmente os governos que são mais ligados à política mais popular, eles veem isso como arrecadar é aumentar a alíquota de imposto, aumentar imposto. Mas nós entendemos que para aumentar a contribuição da sociedade para o desenvolvimento do Estado e da União, o que importa mesmo é o aumento da produção e da oportunidade de consumo pela população. Então, nós ficamos um pouco assim, apreensivos com essa atitude de última hora, ainda feito no final do governo da doutora Regina, para vigorar aqui no governo já do doutor Rafael, e nós vamos conversar. As entidades estão se unindo, todas elas, muitas delas fazem parte do MOVE, nós estamos nos unindo e estamos convidando alguns próceres do Estado, o secretário de Fazenda, o secretário de Planejamento. Isso não foi feito lá no ano passado, porque não estavam ainda nos cargos, mas nós vamos convidar para conversar com todas essas entidades e levar nossa ideia, nossa ação, para ver se a gente consegue melhorar isso, porque nós acreditamos que essa é uma ação do governo que vai prejudicar demasiadamente a economia do Estado, especialmente o comércio da capital, que já anda muito ruim. Porque a pandemia ela destruiu o comércio de Teresina. A duras penas, a partir do final de 2021 e agora no ano de 2022, o comércio vem tentando se recuperar um pouco, mas não conseguiu ainda. 40% das lojas que foram fechadas na pandemia continuam fechadas e não abrem mais. Não vão abrir mais de jeito nenhum. Entendeu? E eu acho que esse era o momento da gente dar um incentivo para voltar, porque o centro de Teresina, por exemplo, está destruído. Você vai nos grandes shoppings de Teresina, no maior shopping de Teresina, metade dele está fechado. Então, eu acho que o que faz com que a economia avance, que o Estado arrecade mais,
é estimular o consumo através da produção da iniciativa privada. Eu tenho defendido sempre a necessidade, na aprovação de leis mesmo que tenham um grande impacto social, como essa do aumento do ICMS, que houvesse um debate propositivo pelos deputados que representam o povo junto às pessoas que serão afetadas por aquela lei, não é isso? Por aquele decreto, enfim, para que haja essa discussão e para que às vezes isso não ocorra um atropelo ou que seja um tiro no pé, né, na sociedade, porque os deputados representam, mas de repente aprovam esse aumento da alíquota ou aprovaram esse aumento da alíquota sem um debate propositivo. Como é que o MOVE tem pensado em também discutir isso com os deputados para que não se repitam essas ações dessa forma, né, de forma assodada? A política de poder tem que necessariamente ser obtida através da ação parlamentar e da ação governamental, daquilo de benefício que ela traz para a sociedade. Você não pode só tirar da sociedade, manter a sociedade no mesmo patamar. Por exemplo, no Piauí nós estamos a mesma coisa há 20 anos, nós mudamos. Estamos sempre com o mesmo grupo político, não há mudança de ideia. O que importa ainda é as ilhas de poder, todo mundo manter o seu poder, e a população vai junto, porque a população é pobre, nós temos um grande problema de educação, e eu acho que isso devia ser uma coisa prioritária para o Estado, esclarecer a população, dar educação para a população, porque se isso não acontecer, o Piauí vai continuar sendo sempre o último vagão do nosso trem da economia nacional. Você tocou num ponto importante aí, Arthur, a questão da educação. E eu recordo também que há uma imagem, foi criada historicamente uma imagem muito ruim dos empresários, em relação aos empresários. E os empresários se tornam vilões quando, na realidade, os empresários são verdadeiros heróis. Porque para funcionar, para manter aberto as empresas, para poderem sobreviver nesse cenário econômico de crise que se vive, onde há uma demanda muito grande por ações sociais por parte da empresa e onde as empresas cumprem essas ações sociais, não é possível que ainda se vejam os empresários como vilões. Mas parece-me que falta alguma comunicação junto à sociedade, talvez por parte dos próprios empresários, para esclarecer. Porque os empresários movimentam a economia, os empresários é quem geram empregos para essas pessoas. E quando fecha uma empresa, toda uma cadeia produtiva se esvai com ela, não é isso? Então, o que é que o MOVE pensa a esse respeito e de como poderia também ter uma ação nesse sentido, de esclarecer a população? Olha, essa é uma das principais razões da existência do MOVE. É esclarecer a sociedade de que o empresário é o empresário que faz a roda girar. Sem o empresário, nem o Estado existe. Entendeu? Porque o Estado vive basicamente daquilo que nós produzimos, do nosso suor, dos nossos impostos. Somos nós que pagamos impostos. Sim. O Estado até pode viver de empréstimo, mas ele tem que cumprir com isso. Ele só vai fabricar dinheiro? Ele não vai fabricar... Nós temos exemplos claros de que essa política não dá certo. Então, e foi feita uma política deliberada de desinformação para a população de que o empresário ele só visa o lucro, que ele é ganancioso, que ele escraviza o funcionário dele. Quando nós sabemos que isso não é verdade. Quanto mais a empresa cresce, se o funcionário se integrar naquela empresa, ele vai junto. Vai crescendo também. Agora, a iniciativa privada, ela é assim, ela trabalha para poder obter lucro, sim, mas ela trabalha também para poder tomar parte e ver todo dia o crescimento da sociedade que ela vive. Sem isso, a sociedade vai continuar sendo sempre a mesma coisa, pequena, como a gente hoje ainda é obrigado a dizer de vez em quando. Nós poderíamos ser muito maior. Não somos, porque essa ação deliberada faz com que muitas pessoas pensem que o empresário é o inimigo da população, quando, na verdade, é exatamente o contrário, e é exatamente o contrário que a população tem que ver o empresário de outra forma, vendo como um aliado para o seu crescimento pessoal, para a alimentação da sua família, para prover a família de cada cidadão, de cada colaborador das empresas que a gente tem no Piauí. É excelente essa observação, e o empresário ele cumpre uma relevante ação social.
né? Nós falamos de geração de empregos, mas a gente pode falar de diversas outras ações sociais que são desenvolvidas através do empresário. Se a gente for ver o próprio Sistema S, FEComércio, FIEP, não é isso? SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE, são braços empresariais que cumprem uma missão social importante e que vem por uma contribuição empresarial. Você é um homem do sistema, você sabe. Você imagina se no Brasil nós não tivéssemos o Sistema S. O que seria da nossa sociedade mais pobre, mais humilde? Eu conheço boa parte do Piauí, implantando os núcleos regionais do MOV, e já pude estar hospedado em algumas instalações do próprio SESC. E muitas vezes, em algumas cidades grandes do Piauí, são as melhores instalações que nós temos lá. Sem dúvida. Auditórios, por exemplo, para poder fazer palestra, desenvolver ações do MOV, por exemplo, levar a nossa palavra, levar painéis de informativo para o estudante do ensino médio, ensino universitário, das áreas de engenharia, das áreas de economia, administração, falando para ele da importância de empreender, de descobrir novos talentos empreendedores, do jovem esquecer um pouco da cultura do concurso público, porque o Estado não suporta abrigar todos. Todo mundo É ilusão achar que o Estado é bom, é ilusão achar que é bom ser Barnabé e ficar de trás de um birô a vida inteira, ganhando 3, 4 salários mínimos, quando ele pode ganhar muito mais. Então, a gente leva essa palavra de conforto e de esperança e de motivação para a juventude, para ver se a gente consegue mudar um pouco o cenário econômico do Estado. Estamos entrevistando Arthur Feitosa, que é o presidente do MOV, que é o Movimento Empreender aqui do Piauí. E, Arthur, a gente estava falando, né, dessas perspectivas também para esses próximos 4 anos, e eu queria saber de você que tipo de estratégias podem ser trabalhadas nesse novo governo para que aconteça uma ampliação do consumo, que você estava justamente colocando isso, né? Que às vezes a ampliação do consumo vai significar uma maior arrecadação também para o Estado, e não necessariamente o aumento de imposto, porque pode implicar numa retração do consumo esse aumento do imposto. Então, que ações você poderia sugerir para que houvesse um aumento ou ampliação desse consumo? Olha, eu acho o seguinte, a principal ação é essa que o governo tomou exatamente o contrário. Aumentar imposto para a gente é diminuir o consumo. Eu acho que ele devia estimular a redução de taxas, de obrigações acessórias, estimular, por exemplo, uma reforma do sistema de cartórios de Teresina e do Piauí, que é extremamente arcaico, que atrapalha muito o crescimento da economia, estimular a atração de novos investimentos, porque é muito difícil o investidor de fora trazer seu dinheiro para colocar no Piauí com a atual situação. A perspectiva de trazer novos investimentos para cá é muito complicado, apesar da gente acreditar que o novo governo vai ter uma seção, assim, vamos dizer, muito importante na atração de novos investimentos. O governo está obtendo o concurso de um cidadão executivo aí que nós acreditamos muito na capacidade de gestão dele, na capacidade de indução e de trazer gente para investir no Piauí, que é o Vitor Hugo, presidente da Invest Piauí. Sim. Até sugiro que se um dia você puder conversar com ele. Trazer ele aqui. Eu acho que através do Vitor Hugo e da empresa Invest Piauí, eu não sei se é isso que está na cabeça do governador, mas eu acredito que o Invest Piauí, a empresa Invest Piauí, talvez seja a principal porta de diálogo para novos investimentos no Estado. E nós, do MOV, nós estamos nos colocando à disposição. Não de forma subserviente, mas de forma colaborativa, sempre. Nós nunca mais vamos baixar nossa cabeça para nenhum gestor, mas nós vamos ser sempre altivos. Mas nós não vamos ser ignorantes ao ponto de fazer oposição ao Estado. O governador do Estado é o doutor Rafael Fonteles, nós respeitamos e queremos o sucesso do governo dele. E acreditamos no sucesso do governo dele. Mas nós vamos ter que dizer para ele, para o doutor Rafael, para os colaboradores deles, aquilo que nós pensamos no que está atrapalhando o desenvolvimento do Estado. Nós vamos levar a nossa ação, nós vamos levar a nossa palavra e vamos dar a solução também, daquilo que nós acharmos que é conveniente levar e daquilo que nós acharmos que deve ser feito para melhorar. Cabe a eles decidirem.
Não é ser oposição por oposição e nem ser situação por situação. É buscar atingir os interesses da classe que está sendo representada também pelo MOVE, né, de todo o setor produtivo. E falando nisso, e também no quadro anterior, né, você falou da questão do agronegócio, que tem sido muito importante aqui no nosso estado. Que perspectivas tem para o desenvolvimento do agronegócio nesse próximo governo aí, né, durante esse período de 4 anos? Recentemente, final do mês de dezembro, nós tivemos a notícia da sanção de uma lei federal que incentiva a inovação, tecnologia, a implantação de novas tecnologias, a descoberta e implantação de novas tecnologias no campo para que avance na produção, com novas tecnologias, com aumento de produção, levando em consideração o meio ambiente e tal. Quer dizer, é um marco regulatório para aumentar a produção brasileira, que já é muito grande. A produção agrícola brasileira, do agronegócio brasileiro, tem sido a ferramenta principal de manutenção da nossa economia no plano mundial. Depois da pandemia, a grande maioria dos países sofreram muito com a pandemia, inclusive os grandes produtores agrícolas, como Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. E o Brasil não se manteve firme, foi o que sustentou o Brasil nos últimos anos. Mas nós temos muito receio de que tenha um retrocesso desse setor. Porque na medida em que o governo federal faz uma lei dessa, se o governo atual não cumprir e não incentivar, o produtor rural, que tem muito receio do atual governo, pode se retrair um pouco e isso pode atrasar muito. O agronegócio do Piauí, por exemplo, nos últimos 15 anos, 14 anos para ser mais preciso, foi a única fonte de crescimento da nossa economia. Ela representa quase que, ano a ano, 70% a 80% do crescimento do nosso PIB. O outro crescimento é muito pequeno. A indústria do Piauí já representou para a economia do Piauí 21%. Hoje representa menos de 12%, 11% e alguma coisa. O comércio hoje é maior do que a indústria e já foi muito menor. Sim. Quer dizer, eu acho que, e o que está crescendo muito é o agronegócio, que era 0% e hoje está em torno de 10%, 9,7%. Então eu acredito que nós temos muito que avançar ainda, mas temos que incentivar. O agronegócio piauiense tem sido feito por si só, exclusivamente pela vontade e pela determinação de quem está no campo, porque falta do governo planejamento e ação para melhorar. Especialmente a retirada, por exemplo, da nossa produção. É um drama tirar grãos dos cerrados piauienses. Energia é um drama no Piauí. Então, eu acho que se o Piauí quer crescer mesmo, ele tem que botar do lado dele, como parceiro, como coadjuvante, a produção, o setor privado, para que a gente avance juntos. Nós tivemos aqui uma entrevista com o diretor executivo da AproSoja, e isso foi tratado, né, dessas questões do desenvolvimento do setor da agricultura no Piauí, da agropecuária de um modo geral, e um elemento que hoje se já compõe esse setor produtivo, quase 10% do PIB, então é um setor muito importante que precisa crescer. Agora é necessário que haja esses estímulos. E você falou nas dificuldades também dos cartórios, a gente já falou aqui no nosso programa do Doing Business, que foi um projeto do Banco Mundial em que apontou, né, as burocracias como sendo o principal empecilho para que as burocracias cartorárias, o principal empecilho no Piauí para que se possa dar uma acreditação para que haja um investimento por parte dos empresários, dos investidores virem de fora. Isso continua a dificultar o desenvolvimento da nossa economia. Olha, Campelo, esse talvez seja o maior problema do agronegócio piauiense. Segurança jurídica, isso. Ambiente de negócio sem segurança jurídica não existe. Não existe. E no Piauí, por exemplo, não vou citar nome aqui, mas tem empresários que chegou no Piauí com toda a boa vontade, toda a sua experiência, vendeu tudo que tinha no sul para investir nas terras férteis do Piauí. Mas para desbravar, porque o cerrado piauiense não produzia nada. Só carvão. E eles compraram aqui muitas terras, fizeram fazendas fabulosas no Piauí, produção maior do que as fazendas do centro-oeste brasileiro, produção maior do que as fazendas do sul do Brasil. Compraram legalmente, pagaram legalmente, foram no cartório, pesquisaram antes, tudo certo, sem problema nenhum,
tudo legal, direitinho, passaram a escritura, fizeram o registro de imóvel, recolhem os impostos necessários. 30 anos depois, chega para eles uma novidade que eles não são donos da terra. As terras são do Estado, que eles precisam regularizar isso. E cobra desses empresários absurdos. Isso tem que acabar, porque isso desestimula, sabe? Isso faz com que o empresário de fora não venha e o que está aqui tenha vontade de sair. E se sair vai ser um desastre, porque já aconteceu isso lá no final do governo Alberto Silva. O estímulo do empreendedorismo, essa insegurança jurídica, ela é muito... Ninguém vai querer empreender onde não tem uma segurança jurídica de que possa utilizar seus recursos ali, realizar investimentos e com o risco de perder suas terras, perder seus investimentos. Então, a segurança jurídica é um ponto também fundamental. Arthur, mas você que representa esse movimento tão importante, o MOVE, o Movimento Empreendedor, aqui no Piauí, que importância você poderia ressaltar mais do MOVE, né? Que importância você poderia trazer, até para que outras pessoas também queiram se associar ao MOVE, para que outras pessoas possam estimular mais o MOVE, para que ele se torne ainda mais pujante do que o que já é? Olha, nós queremos sim o concurso de todas aquelas pessoas que tem um pequeno, médio, um grande, não importa para a gente, a nossa sociedade, no MOVE, ela é totalmente horizontal. Nós temos hoje no MOVE, talvez, uma boa parte do PIB piauiense. As maiores empresas do Piauí todas são associadas. Nós temos representantes de todas as federações de interesse empresarial do Piauí. Mas nós temos também um quitandeiro que se interessou, que quer vir para a gente recebe com o maior prazer do mundo. Uhum. Sabe? Nós temos umas alianças estratégicas com o SEBRAE, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste. Nós temos colegas que colaboram voluntariamente, porque o nosso trabalho todo é voluntário, para estimular pequenos que cresçam um pouco mais. Nós queremos contar com o concurso de novos empresários, daqueles que têm vontade de ser empresário. Nós temos muitos profissionais liberais que são empresários também, que dão emprego também, que geram riqueza para a nossa economia. Então, nós queremos fazer isso. Nós temos hoje 6 núcleos regionais instalados no Piauí, Parnaíba, Piripiri e Campo Maior aqui no norte. Temos Picos, temos Oeira e Floriano no sul. E pretendemos, ainda no restante do meu mandato, abrir São Raimundo Nonato e Bom Jesus. Uhum. Depois, o restante, o próximo presidente abre outros, tem interesse de abrir Uruçuí, Corrente e, se eu não me engano, Pedro II. Mas eu acho que o que interessa para a gente mesmo é a união do empresariado, do setor produtivo. Não importa que tamanho é o empresário. Para a gente, todo aquele que gera um emprego, ou que às vezes não gera, mas tem vontade de gerar um emprego, tem a mesma importância, por exemplo, do Grupo Claudino, que gera muito emprego e que é nosso associado também. E como deve ser feita a comunicação do empresário, né, do setor produtivo, com esse novo governo? Como é que vai se dar essa comunicação e como é que o MOVE também está trabalhando nesse sentido de ser um facilitador, já que representa toda essa classe produtiva? De forma institucional, o MOVE vai estar sempre presente toda vez que houver uma necessidade em qualquer setor do governo. Uhum. Nós estamos sempre à disposição. Toda vez que haja uma necessidade de um empresário, de qualquer setor da cadeia, precisar levar uma reivindicação ou um assunto importante para qualquer setor do governo do Estado, o MOVE está presente. Nós temos a nossa sede lá na Federação das Indústrias, o estúdio aqui no SESC, são grandes aliados da gente, a Indústria e o Comércio, no SESC Ilhotas, e nós temos as nossas redes sociais, que é fácil acessar. movepiauí.com.br, que é o nosso portal de notícia, TV MOVE no YouTube e as redes sociais MOVE Piauí. Estamos sempre à disposição e queremos contar sempre com todo o setor produtivo do Piauí, porque nós acreditamos, Campeiro, que só com a união de todo o setor produtivo a gente consegue a valorização e o respeito que nós queremos e que nós merecemos. Porque somos nós que geramos a riqueza do Piauí, mas nós achamos que está muito aquém daquilo que nós podemos produzir, que nós podemos gerar. Pois isso é muito importante. E eu acho que essa comunicação, né, para a sociedade, a gente retomando um pouco aquilo do primeiro quadro que a gente apresentou, né, voltando a questão da comunicação da classe empresarial. Eu sinto muito falta dessa comunicação para a sociedade,
da importância do empresário para a sociedade, do que o empresário faz para que haja o desenvolvimento econômico. Porque sem as empresas, o Estado não funciona. Eu até escrevi um artigo, saiu no Conjur, onde a gente coloca que ou o Estado ele precisa se aliar com a classe empresarial em busca de uma solução conjunta também, ou vai afundar tanto o Estado quanto as empresas. As empresas já estão afundadas aí, muitas delas, né, que você bem colocou, que não vão conseguir se reerguer. Mas o Estado também está numa situação de crise muito grave. Então, há necessidade de ter essa associação simbiótica positiva entre Estado e empreendedor, para que possa encontrar soluções para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que os dois têm que caminhar juntos. É o interesse, de um lado, é o interesse político, aquela manutenção do poder natural, que não é o nosso interesse, nós não queremos mexer com isso. Não há interesse nenhum, nem da minha parte, nem da grande maioria dos amigos que fazem o MOVE se eleger em alguma coisa, se candidatar em alguma coisa. É possível que aqui e acolá um apareça, porque é normal, nós vivemos numa sociedade livre. Claro. Mas o nosso interesse é eminentemente do desenvolvimento da economia. Nós sentimos muita falta, por exemplo, essa é uma outra razão da criação do MOVE, é exatamente de espaço para levar essas mensagens que nós estamos fazendo aqui, hoje no seu programa. Eu acho que é importante. Ideias em debates é uma coisa que deve permanecer. Às vezes traz assuntos aqui que são de extrema importância, que dá conhecimento para a pessoa que não sabe o que está acontecendo, entendeu? Só do ouvir dizer. E aqui, às vezes, a gente consegue debater assuntos que vai despertando a curiosidade das pessoas e que vão abrindo horizontes para essas pessoas, para que elas entendam melhor o que representa a economia, o setor produtivo do Estado. E outros canais também, a gente está conseguindo fazer. Aos poucos, a gente está conseguindo arranjar canais de divulgação, porque esse foi o grande problema do setor produtivo, ficar muito introspectivo, sem jogar para fora as suas lamentações, os seus problemas. E agora a gente despertou, a gente precisa fazer isso. Precisa que a sociedade tome conhecimento que nós temos no setor produtivo e que ele pode ser muito colaborativo e pujante para o crescimento da nossa sociedade. Estamos entrevistando Arthur Feitosa, presidente do MOVE, Movimento Empreender do Piauí. E, Arthur, nossa entrevista é muito boa, já agradeço por sua presença, acho que podemos esclarecer muitas coisas importantes aqui para quem está nos assistindo, e eu passo a palavra para que você possa fazer suas considerações finais. Bom, Campeiro, grata surpresa, você como âncora, entrevistador, está saindo muito bem. Quer dizer, surpresa aqui nesse setor, porque a gente sabe da sua competência profissional. Eu quero agradecer em nome do MOVE, em nome de todos os colegas que fazem o Movimento Empreender Piauí, essa oportunidade que me foi dada de fazer essa prestação de serviço. A minha atuação no MOVE, ela é toda voluntária. Eu acho que eu já estou chegando numa idade assim, que posso fazer essa colaboração, pensar futuramente em deixar isso como legado, como contribuição da minha parte para a sociedade que me fez nascer e me fez crescer, e eu vivo aqui com a minha família. E é isso. Eu quero só, meu sentimento nesse instante é de extrema gratidão, me colocar sempre à disposição, toda vez que precisar e que eu possa colaborar, ter um esclarecimento a fazer, é só chamar que eu venho com todo prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. A gente agradece aqui a sua presença e vamos fazer outras vezes, outras entrevistas muito importantes. E para finalizar, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial do Piauí. As inscrições para o curso de formação de agente de contratação e pregoeiro já estão abertas. Contemplando diferentes aspectos da nova legislação, o curso vai abordar as principais inovações dos procedimentos licitatórios e contará com 9 módulos presencial e online, aulas quinzenais e aos fins de semana. Nos dias 20 e 21 de janeiro acontece em Teresina o B2B Gestão para Gestores, um evento de imersão para gestores e empresários que tem como objetivo trazer em uma perspectiva prática os principais aspectos relacionados à gestão de negócios, a rotina e agenda do gestor, a otimização do dia a dia do negócio e o foco no lucro sem perdas na qualidade são alguns dos tópicos que serão tratados na imersão.
Agradecemos a sua audiência e convidamos você a participar da nossa produção, sugerindo pautas e nos enviando feedback dos assuntos discutidos através das nossas redes sociais, @ODiaTVPI e do WhatsApp 869-9911-2111. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.